Essa semana nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma história muito especial para nós, que é a história da nossa vivência numa ecovila. Nós somos uma associação, Associação Florescer, e essa semana a nossa associação está fazendo o aniversário. Ela está fazendo 11 anos da sua fundação. São 13 anos de história, 13 anos de projeto que nós estamos construindo, 13 anos que a minha família vem se dedicando a esse projeto. Meus filhos eram pequenos, já estão crescidos, e nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho dessa história, até porque todas as pessoas que vêm no Centro Florescer e fazem algum tipo de trabalho conosco, sempre ficam curiosas e querem saber exatamente o que é isso, o que é uma ecovila, o que é essa associação Florescer, o que exatamente a gente faz aqui. E é isso que a gente vem contar para vocês essa semana. Desde 2006 que a minha família está envolvida com o projeto da ecovila. E em 2006 nós começamos a procurar um terreno para formar a ecovila, até que chegamos aqui em Urubici, por um processo bem intuitivo do Lucas na época. E no mesmo ano em que a gente chegou e comprou o terreno da ecovila, a minha mãe também estava se movimentando de Alto Paraíso para Urubici. Ela já tinha adquirido um terreno também em Urubici. Ela chegou por outro caminho, nós chegamos por um outro e nos juntamos para fazer conjuntamente e compartilhar desse projeto conjunto que é a Ecovila Florescer. Então essa é uma partezinha do grupo fundador da Ecovila Florescer. E nós estamos aqui para contar um pouquinho mais para vocês sobre a experiência de cada um de nós, o que é estar numa ecovila, o que é uma ecovila e o que é essa vivência em comunidade, em grupo e esse desafio do compartilhar. Então, o que é uma ecovila? Ecovila na realidade é uma comunidade, né, uma junção de pessoas que decidem viver juntos sobre 4 dimensões, né, cumprindo 4 dimensões na sua plenitude. Falando um pouco dos 4 pilares dentro da nossa ecovila, ecologicamente a gente trabalha os plantios orgânicos em comunidade e a gente tem a reserva particular do patrimônio natural, que é uma reserva perpétua e de preservação. Dentro do cenário social, nós recebemos os grupos, fazendo desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual. Dentro do cenário econômico, que é um dos cenários que a gente ainda está longe do ideal de uma ecovila, a gente não tem moeda própria, mas em compensação a gente faz trocas voluntárias entre os membros da ecovila e a gente dá preferência para criar trabalhos dentro da região. Então, crescimento econômico do bairro, dos vizinhos, o que faz um ambiente econômico muito mais saudável. E dentro do holístico e espiritual, a gente tem os processos internos da ecovila com os membros, com os visitantes, e a gente sempre tenta trazer um pouco desses pilares para quem visita por meio de conscientização ecológica, social, espiritual, e assim a gente segue sustentando os 4 pilares da ecovila. Então foi um trabalho muito bonito e hoje nós nos multiplicamos. As crianças que não são mais crianças, para cumprir com esses 4 requisitos que nós cumprimos em tudo que fazemos, desde o centro de vivência do Florescer, até a área das casas, as trilhas, as meditações, tudo aqui a gente desenvolve a partir desses 4 movimentos. Então as ecovilas são comunidades intencionais, comunidades de pessoas, grupos que se juntam para viver uma vida ecologicamente sustentável. Esse viver em grupo faz parte de uma história da humanidade. Nós somos feitos para viver em grupo, nós somos feitos para compartilhar.
Então, se a gente for olhar a história da humanidade, nós vamos encontrar muitas comunidades. E o que diferencia uma ecovila da outra? O que diferencia a ecovila da outra é justamente essa intenção. A intenção das pessoas estarem juntas, a intenção das pessoas no compartilhar. E nós, como humanidade, fomos evoluindo e fomos perdendo um pouco essa capacidade do compartilhar e do viver junto. Então, a gente precisa voltar a aprender a fazer isso. E cada comunidade, cada ecovila que vai se formando pelo mundo, que são várias e tem um movimento mundial bem grande, elas vão tentando achar exatamente essa cola, essa intenção, o que une o grupo para se desenvolver e fortalecer o seu movimento grupal a partir daquilo. Então a gente fala que cada ecovila vai ter a sua cola, aquilo que une as pessoas para formar esse grupo pro compartilhar. E a nossa ecovila, ela foi sustentada, a base dela e o que une a cola do nosso grupo é o desenvolvimento espiritual. Então nós estamos aqui na intenção de poder crescer e se desenvolver como pessoas. E a gente cresce, a gente se desenvolve dentro da nossa ecovila, podendo sempre aprender nesse processo. Aprender como o outro sendo o espelho, aprender como eu projeto minhas coisas no outro e poder reformular e transformar isso e evoluir. Eu vivi a maior parte da minha vida aqui na ecovila, então esse lugar e essas pessoas se tornaram a minha família. E eu acho que esse era uma das principais coisas que a gente queria criar, porque nós temos um ambiente, graças à ecovila, que hoje em dia já se perdeu. Não é apenas uma sociedade, é realmente uma vida em grupo e de aceitação um do outro, de respeito. E isso fez com que eu crescesse e me tornasse uma pessoa com muito mais respeito pela vida e pela humanidade. O fato também de crescer em uma reserva faz com que eu e o humano tenhamos uma visão ecológica e sustentável muito mais evoluída, graças a todo o trabalho de todos os adultos que hoje criaram tudo isso, que é tão diferente do ambiente em que nós vivemos. E o fato de eu viver aqui só faz eu pensar em todas as outras pessoas que não têm essa chance de viver aqui. E que talvez o meu trabalho seja fazer com que elas tenham a mesma oportunidade. Então, essa é minha família mesmo, de sangue, mas eu tenho o privilégio de poder estar bem próximo deles. Essa é minha cantora maravilhosa que canta comigo nos meus exercícios e que cria as letras musicais que a vovó fala. Então, eu tenho um carinho muito especial. Aquele lá é o meu inventor também. Mas nós viemos aqui conversar sobre a ecovila. Então, a ecovila eu não fazia parte, mas no momento que apareceu esse terreno, como a Fernanda explicou, eu imediatamente entendi que Deus queria nos juntar novamente. Eu tive bastante tempo, por 13 anos, eu tive em um trabalho espiritual no centro do Brasil. E fiquei muito agradecida por ter me inserido de volta na família. E não é muito fácil a gente conviver com muitas pessoas diferentes, mas a nossa cola espiritual nos fez crescer com cada aprendizado, a cada desavença, a cada situação, e nós crescemos bastante nisso. Vimos as crianças crescerem, vimos as crianças reproduzirem os nossos inconscientes e as nossas crianças internas. Eu sempre digo que o Lucas foi um grande mestre para nós, porque ele reproduzia o inconsciente de cada um aqui quando pequeno, e eu brincava, não precisamos
ter um mestre para adorar fora, porque ele sabe todo o nosso inconsciente, tudo que nós temos que trabalhar. Isso foi muito bonito. A gente está fazendo isso até porque é aniversário da nossa associação agora, no dia 22 de abril. São quantos anos, Fernanda? 11. 11 anos. Veja que é um tempo bastante importante, né? 11 anos é um ciclo muito forte, onde algumas pessoas sentiram a necessidade de sair, outros estão chegando. Então, eu acho que por intuição divina, por agradecimento a essa maravilhosa terra que Deus nos deu, esse maravilhoso espaço do Florescer também, de Centro de Vivências, nós resolvemos fazer esse documentário, porque as pessoas perguntam bastante. A nossa Ecovila é um pouco diferente, nós não temos muitas possibilidades de que as pessoas venham e fiquem aqui trabalhando conosco, até porque, como o Lucas disse muito bem, nós damos prioridade a funcionários em torno de nós, ajudando as pessoas que estão convivendo conosco a trabalhar e ter também a sua parte financeira saudável. Isso é importante, onde quer que nós estejamos. Então, a gente ainda tem algumas disponibilidades de cota. A nossa Ecovila tem um espaço de cotas limitados por estatuto, e as pessoas precisam saber que elas precisam ter financeiramente um rendimento para poder ficar aqui. A gente, com muito amor, está disponibilizando para quem sentir no seu coração algum interesse ainda de se aderir a esse projeto. Então, a gente deixa o convite, nós vamos disponibilizar algumas imagens para que todo mundo possa conhecer essa nossa história. É uma história bem guerreira. Os primeiros que começaram trabalharam intensamente, carregando tijolos dentro de um caminhãozinho que o meu amado genro comprou, carregando carrinho com brita para consertar a estrada. Então, estávamos sempre com um grande chapéu. Veja que eu já estou com o meu chapéu grandão aqui. No esforço mesmo de fazer acontecer. Mas os outros que vêm agora já encontrarão muita coisa pronta, mas precisam estar resolvidos financeiramente. Esse é o item básico que tanto eu quanto a Fernanda temos uma preocupação de, ao divulgar isso, não criar uma fantasia de que você pode vir para cá, que vai dar tudo certo e você vai viver. Não, aqui nessa Ecovila cada um tem a sua forma de sobreviver, cada um vive disso. Eu sou terapeuta dentro do espaço deles, eu não sou a proprietária do espaço deles. Então, nós temos essa limitação. Esse é o nosso presente que nós podemos compartilhar com vocês. Então, enquanto a gente disponibiliza algumas imagens que mostram um pouco da nossa Ecovila, da nossa história, eu vou esclarecer algumas dúvidas que as pessoas sempre nos perguntam por e-mail ou mesmo aqui durante os trabalhos no Florescer. E entre elas as duas principais dúvidas. A primeira é sobre o trabalho voluntário. Nós aqui na Ecovila Florescer, a gente não tem nenhum programa de voluntariado montado, estruturado, e então a gente não consegue receber as pessoas para esse tipo de vivência. O que a gente tem feito algumas parcerias voluntárias de alunos ou pessoas que já estiveram aqui com a gente no Florescer fazendo algum trabalho e conhecem do nosso propósito, conhecem do que a gente está fazendo, vem nos ajudar em alguns programas
principalmente em alguns cursos da Isabel. Outra dúvida que as pessoas têm é a respeito de como fazer parte da associação, como fazer parte do projeto da Ecovila Florescer. Para fazer parte da Ecovila Florescer, existe um processo, e esse processo ele passa por estar aqui na Ecovila, compartilhando mais tempo das vivências e de toda a vida que acontece aqui dentro da Ecovila. Em geral, as pessoas que fizeram esse processo estiveram aqui conosco, morando por um período, sentindo um pouco, conhecendo mais da história para saber se estão alinhadas com o propósito da Ecovila, desta Ecovila, né? E o mais importante é que possa passar um período aqui com a gente, conhecendo mais, e aí então depois, num segundo momento, pedindo essa aprovação e acolhimento do resto do grupo, do resto da associação. E após esse processo, então a pessoa adquire uma cota parte, uma participação da associação. Nós não vendemos lotes, nós não escrituramos terrenos individualizados. Aqui o nosso processo, a terra toda é da associação, as pessoas entram como integrantes da associação e podem escolher uma área, que é uma área bem reduzida, para fazer a sua casa. A área reduzida por quê? Porque aqui a gente quer que todo mundo tenha esse sentido de pertencer ao todo. Então, tudo que é privado é minimizado. Então, privado, cada um tem a sua casa e o resto todo pertence a esse corpo maior que é a associação. Eu sou muito grata a todos vocês que ouviram esse vídeo. Sou muito grata a todos vocês por realmente pensarem e terem um pouco desse tempo para verem um pouco mais do nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho a vocês. Mas sou principalmente muito grata a todos aqueles que lutaram para me dar essa chance de viver nesse lugar, todos aqueles que hoje formam a minha família nessa Ecovila. Gratidão.